Olá, turma do sétimo ano, mais uma aula de português. E neste sabadão nós iremos estudar sobre o projeto Simplifica. O tema é Comente com moderação, segundo as orientações do professor Clécio Pereira Bastos. Bom, durante esse período que nós estamos estudando o projeto Simplifica, nós já trabalhamos vários temas. Por exemplo, viver em comunidade foi o primeiro tema, igualdade o segundo, o terceiro foi sustentabilidade e agora o tema é sobre os seres vivos, né? Nós vamos tratar sobre os seres vivos. Dando continuidade. Bom, eu acredito que vocês tenham visto, eu coloquei como sugestão, antes de iniciar essa videoaula, assistir esse vídeo aí, que é sobre os animais em extinção, na Mansão Maluca do Professor Ambrosio. Então, é um desenho animado em que ele já faz uma introdução sobre essa temática, que é sobre a questão dos seres vivos, enfatizando os animais em extinção. Então, quando nós falamos em animais em extinção, nós nos referimos aos animais ameaçados, que são aqueles que correm risco de desaparecer de maneira definitiva do nosso planeta, ou seja, se tornarem extintos, certo? Apesar de ser relativamente comum na natureza, atualmente o processo de extinção tem sido intensificado pelo homem. Então, de que forma o homem ele acaba intensificando esse processo? Primeira parte que nós podemos observar que pode ocorrer a questão da extinção é a questão da destruição do meio ambiente. As mudanças climáticas, a caça, a pesca predatória, a poluição, entre outros fatores. Como, por exemplo, nesse período nós estamos observando a questão das queimadas, né? Está acontecendo bastante. E você observa aquelas queimadas na floresta amazônica, você observa o quê? Que aqui dali faz com que tenha uma dimensão que afeta toda a questão da flora, a questão da fauna, ou seja, tanto em relação à diversidade de plantas, de aves que existe na região, como também em relação à diversidade dos animais que aparecem naquele local. Então, assim, tudo aquilo dali acaba favorecendo com que afete, né, a sobrevivência, afete a questão da sustentabilidade. O animal, no projeto Simplifica, o animal em extinção, que será o foco, hoje são vários, na verdade, né? Por quê? Porque existem vários animais que estão nos processos de extinção. Existe, por exemplo, a baleia azul, que está em perigo, o urso polar também, existe também o pinguim africano. Em relação ao Brasil, nós temos o tamanduá-bandeira, que ele é um animal que está classificado como vulnerável, certo? A ararinha azul, que nós já até conversamos, já estudamos sobre isso, que possivelmente será extinta. A onça pintada, o tatu-bola, o mico-leão dourado, a ariranha também, que é outra espécie. Então, assim, são vários animais que estão nesse processo. Infelizmente, o ser humano causou a extinção de alguns animais e outros animais podem desaparecer do planeta naturalmente, tá bom? Aí um exemplo aí de um animal em extinção, que é a ararinha azul. Aqui nós temos outro animal, que é o íbex dos Pirineus, né? Esse é o íbex dos Pirineus, um animal que nunca mais veremos, a não ser por imagens como esta. Ele foi declarado extinto no ano 2000. A caça desenfreada foi a responsável pela drástica redução dos animais nessa espécie. Em 2009, cientistas conseguiram criar um clone, porém ele morreu com poucos dias de nascido. Então, o que é o clone? É quando eles pegam, né, os fatores genéticos de cada pessoa, ou então, no caso, de cada animal, e ele tenta reproduzir de uma forma bem fiel, certo? Então, assim, eles ainda tentaram fazer esse clone desse animal, só que não deu certo. Porque o que aconteceu, né? O que fez com que esse animal ele ficasse totalmente em extinção? Como aí já mesmo foi colocado, a questão da caça desenfreada. A gente observa, por exemplo, em nosso município, em que muitas pessoas ainda cometem esse crime de fazer caça ilegal. Por exemplo, tatu, né? A questão também do veado, que é a caça ilegal, enfim, aqueles animais silvestres. E muitas vezes eles acabam até domestificando também, que também é de uma forma ilegal, que eles devem viver soltos na natureza.
Maior felino das Américas, a onça está criticamente ameaçada de extinção na Caatinga. Então, aqui nós temos uma notícia, certo? Que fala sobre a questão da onça pintada. No slide anterior, temos o título de uma notícia que trata de um animal que corre sério risco de ser extinto, no caso é a onça pintada, né? Vamos ver essa notícia que foi divulgada na internet. Diz o seguinte: homem posta no Facebook foto de abate de onça e é multado em R$ 10.000. Um morador de Sete Quedas, município que fica a 471 quilômetros do Campo Grande, foi multado por volta de R$ 10.000 por crime ambiental após postar uma foto no Facebook de abate de onça pintada. A Polícia Militar Ambiental, em Mundo Novo, viu na rede social a foto de um usuário que afirmava ter abatido o animal. A imagem postada no dia 18 deste mês mostra um rapaz com uma espingarda calibre 12 ao lado da onça pintada. O rapaz foi identificado e neste domingo policiais foram à casa dele. Os militares foram recebidos pela mãe da jovem, que disse que o filho estava em viagem e assinou o auto de infração. Então, assim, o que nós podemos observar? Geralmente, no interior, aquelas pessoas têm aquela cultura de matar os animais, né? Vê uma cobra, acaba matando aquela cobra. Enfim, qualquer animal que pode ameaçá-lo, né? Eles acabam tendo essa reação, que é matá-los. E a questão é o seguinte, é um crime. Por que é um crime? Porque esses animais eles estão ameaçados de extinção. Então, torna-se um crime e a pessoa tem que pagar essa multa. Em alguns casos é preso. No ano passado, eu vi até um caso que aconteceu no Bom Jesus, na cidade de Limancampo, de um homem que achou uma onça e matou. E ele também teve que pagar essa multa. E ele ainda distribuiu a casa entre as pessoas, né? A carne da onça para as pessoas degustarem. Aqui nós temos, por que devemos cuidar para que um animal como a onça não seja extinto? Aqui nós podemos observar ao lado, a questão das características. É o maior felino das Américas, que por sinal eu acho esse animal muito lindo. O nome científico, Pantera onça. Situação criticamente em perigo na Caatinga e Mata Atlântica, extinta nos Estados Unidos. População, menos de 250 na Caatinga. Ocorrência, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Característica, ocupa a área de 5 a 495 km². Solitária, machos e fêmeas se encontram só na época de reprodução. Força, maior potência de mordida entre felinos. Agora imagina um homem, né, a coragem de se deparar com uma onça, esse animal que tem a maior potência de mordida. Então ele é assim, muitas vezes, não que isso justifique, ele acaba reagindo até mesmo por questão de sobrevivência também. No entanto, o que você pensa sobre a atitude do homem que matou a onça e ainda expôs a foto na internet? Vocês concordariam? Vocês concordam com essa atitude dele? Ele realmente fez certo em matar? E ele fez certo em postar, em divulgar essa foto na internet? Veja o que diz o artigo 29 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Diz o seguinte, artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Quarto, né? A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. A pena é detenção de 6 meses a 1 ano e mais multa. Ou seja, além da pessoa ser presa de 6 a 1 ano, ela também poderá ser multada por ou colocar esses animais prisioneiros ou então por matá-los. Próximo slide. Então, é isso, né? Outra questão que a gente tem que observar é o seguinte, galera. Em relação a uma nova lei, né? Nova lei não. Essa lei que vocês puderam observar, acredito que já assistiram em algum jornal, que fala sobre essa questão da questão dos animais domésticos, né? Aqui nós falamos sobre os animais em extinção. Mas tem também essa questão de animais domésticos, que o que nós observamos, por exemplo? Que muitas pessoas acabam pegando os animais, adotando e acabam maltratando.
E essa prática também de abuso, maus trato, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, também há uma pena, que é a detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa. E agora eles estão mais rigorosos em relação a isso, que o próprio Senado ele já ampliou essa multa. Por quê? Porque eles perceberam que muitas pessoas cometem essa questão desses maus tratos. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Até mais. E eu gostaria que vocês, como atividade proposta, fizessem um textozinho falando sobre essa questão dos animais de estimação. Aliás, de extinção, perdão. Né? Podem falar tanto dos animais de estimação, como também dos animais de extinção, tá bom? Então, até mais. Até a próxima aula e tenha um ótimo sabadão, um ótimo final de semana e que tudo seja sobre as bênçãos de Deus. Até mais.